Irmãos, hoje é o último sermão da série de 3 sermões sobre presbiterato. Nós pregamos 3 sermões sobre diaconato e agora estamos concluindo o 3º sermão sobre presbiterato. Então eu convido a igreja para ficar de pé mais uma vez e abrir as vossas Bíblias em primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 5 ao 11. 5 ao 11. 1 Pedro 5, 5 ao 11. Todos acharam aí? Assim está escrito: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, Tua palavra foi lida. Peço a Deus que o meu meditar dos meus lábios e o sondar, ó Deus, do meu coração possa ser agradável ao Senhor. Me use na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Instrui a Tua igreja, Pai. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, não tem momentos em que nós mais somos entregues a ansiedades do que momentos de aflições, momentos conturbados, como o momento que nós vivemos e estamos vivendo de pandemia. A gente percebe que na pandemia houve um alto índice de suicídio. Pessoas desesperadas, pessoas ansiosas. E é visto que a natureza humana, ela é muito entregue, de fato, à ansiedade em momentos de crises. E se nós, de fato, não vigiarmos, não estarmos firmes nas nossas convicções de fé, nós vamos sucumbir diante das adversidades por meio das ansiedades. E ao olhar para essa carta de Pedro, ele de fato trata essa questão no coração dos seus leitores. Era uma igreja que, como eu disse, nos outros 2 sermões, uma igreja que estava sendo perseguida, estava sendo massacrada por questões políticas, por questões de fé, por questões filosóficas, e isso é perceptível na 2ª carta de Pedro, onde ele combate o gnosticismo. Mas aqui a igreja estava sendo acusada de ser canibais, de comer carne humana,
porque eles reuniam em um momento para comer do pão, da carne e do sangue de Jesus. E isso escandalizava todos aqueles que viviam em torno e ouviam essa situação, e eles eram rechaçados e perseguidos, porque comia carne e bebia sangue. E eles eram acusados e perseguidos por ser ateus. Não porque não acreditavam em Deus, mas porque eles acreditavam num único Deus, enquanto todos à sua volta acreditavam numa multidão de deuses, onde até o próprio imperador romano era considerado Deus e deveria ser adorado como Deus. E tinha cidades feitas, como nós vimos em Apocalipse, construídas em prol dessa divina deidade do imperador romano, onde tinha um templo a César. Eles eram perseguidos por todas essas questões de fé, por essa questão de filosofia e outras coisas mais. Irmãos, e diante dessa perseguição toda, Paulo é comovido pelo Espírito Santo. Paulo é dirigido pelo Espírito Santo, é tocado no coração pelo Espírito Santo agora a escrever aquela igreja, a escrever a esses irmãos, que alguns escritores falam que eram irmãos da diáspora, irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que estavam fugindo e sofrendo pela perseguição. E daí nós vemos o cuidado de Pedro, daí nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo. E é perceptível que Deus olha para nós nos momentos de perseguições. É perceptível que Deus zela pela sua igreja nos seus momentos de aflições. Deus moveu o coração de Pedro agora para que ele viesse escrever uma carta. Palavras que fosse de fato ser bálsamo no coração daqueles irmãos. Irmãos, como é bom, no momento de aflição, recebermos uma ligação de alguém que nos estimula na fé, que ore por nós. Como é bom no momento de aflição, no momento de angústia, você receber uma mensagem de uma pessoa dizendo: olha, estou com você na sua luta, estou orando por você, e sei que você vai vencer a sua dor. Como é bom no momento de aflição e de angústia, receber uma visita, e essa visita falar para nós: olha, estou aqui para dizer que você pode contar comigo, pode contar com as minhas orações, para o que você precisar. O como é bom ter esse respaldo no momento de dificuldade por parte daquelas pessoas que nós amamos e convivemos, como foi no caso de Pedro aqui. E eu creio, irmãos, isso é bem evidente na leitura da segunda carta de Pedro. Isso é bem evidente o quanto essa atitude de Pedro, movido pelo Espírito Santo, confortou, animou e fortaleceu aqueles irmãos perseguidos. O quanto animou, o quanto fortaleceu e o quanto confortou aqueles irmãos. Irmãos, o quanto eu posso ser alguém usado por Deus para trazer conforto a alguém. O quanto eu posso ser ferramenta de Deus, instrumento de Deus para animar alguém e fortalecer alguém na graça, na fé. O quanto eu posso ser essa pessoa diante de uma situação onde nós percebemos o pessimismo de muitos. Diante da realidade da política, muitos são pessimistas. Olha a inflação, olha isso, olha aquilo. Olha o arroz, pagamos 17, agora já está quase 30. Olha a carne, pagava 22, agora está 40. E diante dessa multidão de pessimismo, diante dessa multidão que olha para a situação de uma forma
negativa, sem fé e sem esperança. O quanto é bom levantar, de fato, aqueles que são estandartes do amor, da fé e da esperança, que possa ser um bálsamo na vida daquele que não tem esperança, que possa trazer, de fato, olha, vai mudar, a situação vai melhorar. Isso tudo é reflexo de tudo aquilo que nós vivemos, de pandemia, de isolamento, de lockdown. Mas vamos crer que Deus está zelando por nós, vamos crer que Deus está zelando pelo nosso país, e Ele vai dar sabedoria. Apesar de tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta, Ele vai abençoar o nosso país. E, de fato, olhar para outro lado e falar, olha, o quanto o Brasil está exportando, olha o quanto Deus tem abençoado os grãos, a agricultura nacional. Somos os maiores exportadores de carne, somos os maiores exportadores de grãos. E eu tenho certeza que o nosso país vai melhorar. Não por causa de um homem, ou por causa de um grupo de um homem, mas por causa de Deus. Porque aqui mora um povo escolhido, chamado por Deus para orar pela nossa nação, para orar pelas nossas autoridades e pedir para que Deus direcione. Irmãos, e foi exatamente isso que Pedro estava fazendo aqui. Estava trazendo o olhar daqueles irmãos perseguidos, que estavam sofrendo, estavam sendo castigados, mortos, humilhados diante de tantas coisas. Agora Pedro fala para aqueles irmãos, não olhe para as suas dificuldades. Olhe para Deus. Espere em Deus. Porque se de fato você não viver dessa forma, você vai se entregar à ansiedade, você vai se entregar ao desespero, à falta de esperança. E quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas só estão enxergando as coisas ruins, as consequências ruins de tudo que nós vivemos até agora no ano e 6 meses de pandemia? Irmãos, e a primeira atenção que Pedro pede da igreja, a primeira exortação que Pedro traz à sua igreja, é quanto à submissão. É quanto à submissão. Olha o que ele escreve: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede sua graça. Interessante que ele começa, rogo igualmente aos jovens, da mesma forma que ele começou no verso 1 do sermão passado, ele rogando, ele pedindo com veemência, com temor e tremor diante de Deus, suplicando, da mesma forma que ele suplicou e chamou a atenção dos presbíteros, agora ele suplica e chama a atenção dos jovens. E aqui, meus irmãos, quando ele usa a palavra velhos aqui, ele não está apenas falando de pessoas anciões, que têm cabelos brancos, mas aqui ele dá continuidade na mesma situação que ele deu na primeira perícope. Ele está falando da liderança da igreja, porque a palavra usada aqui, no original, é presbíteros. William Hendricks, ele faz um link entre jovens e anciões com a igreja e a sua liderança. É lógico que, para alguns, como Kistenmacher, a palavra jovem aqui, Paulo poderia estar em mente a alguns irmãos da idade de Timóteo, com 37, 34 anos.
mas era pastor de uma igreja. Era um obreiro valoroso, com 34 ou 37 anos, era uma pessoa comprometida com o reino de Deus, com seriedade. E Paulo olha aqui para esse jovem, como o Timóteo, um jovem maduro, um jovem experiente, um jovem que já estava no exercício do seu chamado e da sua vocação. Mas Pedro agora olha, sede submissos aos anciões, seja submisso aos vossos líderes, sede submisso. Nós pregamos 2 sermões, irmãos, falando da qualidade dos deveres dos presbíteros. Assim como também nós pregamos 2 sermões falando da qualidade e dos deveres do diácono, e depois falando da responsabilidade da igreja diante dos diáconos. E agora nós queremos falar, irmãos, da responsabilidade da igreja, o dever da igreja diante de sua liderança, diante dos presbíteros. E aqui, de fato, irmãos, Pedro chama a atenção da igreja para que a igreja seja submissa aos presbíteros, aos seus líderes. Que a igreja, de fato, possa viver essa submissão. Assim como nós precisamos viver, irmãos, todos nós, como igreja una, como igreja universal, precisamos viver a nossa submissão a Deus. Submeter a nossa vida, submeter a nossa vontade, submeter, de fato, o nosso querer, o nosso eu, à vontade de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas assim, se vocês já viveram essa experiência, para quem é empresário, trabalha fora, o quanto é difícil lidar com pessoas insubmissas. O quanto é difícil lidar com pessoas que não sabem cumprir tarefas porque não sabem se subordinar. O quanto é complicado desenvolver ou administrar uma empresa se você não tem pessoas que estão imbuídas com o mesmo propósito, no mesmo objetivo, pessoas que estão dispostas a se submeter a uma autoridade sobre ela e falar: vamos crescer juntos, vamos sonhar os mesmos sonhos, vamos pelejar a mesma batalha, a mesma guerra. E a própria palavra de Deus fala que quando isso não acontece, isso é uma casa dividida, e toda casa dividida não subsiste. Não subsiste, irmãos. Se a sua casa não houver submissão, se no seu lar não houver submissão, se vocês não estiverem imbuídos numa só missão, num só propósito, num só objetivo, sonhando e pelejando por esse propósito, com o mesmo sentimento, deixando toda a vaidade, deixando todo o egoísmo, deixando o ego de lado, a sua casa não prospera. Os seus sonhos, os seus planos para a sua família não vão realizar. Porque, de fato, um puxa de um lado, o outro puxa de outro. E quando nós falamos da pessoa do presbítero, ontem nós tivemos uma reunião com o presidente nacional da nossa igreja, da nossa denominação, presidente do Supremo Concílio, Roberto Brasileiro, aqui no Couto Magalhães, no auditório. E ali foi perguntado algumas situações para ele. E o que ele deixou bem claro é que se toda a igreja fosse una na submissão, em tudo aquilo que rege a igreja, nas decisões da igreja, hoje a igreja presbiteriana seria uma das maiores igrejas do Brasil. E quando a gente pensa para de pensar no macro, e a gente pensa aqui, em nós, como congregação, como quarta igreja, como igreja nós elegemos irmãos para nos representar
no conselho, no presbitério, no sínodo e até mesmo ao Supremo Concílio. São irmãos que vocês indicaram os nomes, são irmãos que vocês elegeram e vocês falaram: olha, você vai ser a nossa voz no conselho, você vai ser a nossa voz no presbitério, você vai ser a voz da quarta igreja no Supremo Concílio. Esses são os homens que vocês elegem como presbíteros. E eles vão representar vocês. A vontade da igreja nas reuniões do conselho, nas reuniões do presbitério e nas reuniões das instâncias maiores. Tanto é, irmãos, que, por exemplo, se você tiver alguma causa contra alguém na igreja, se você tiver alguma coisa contra alguém, contra um diácono, contra um presbítero, até mesmo contra o pastor, o que você tem que fazer? Você tem que escrever um documento. E esse documento, ele tem que vir assinado por você e parar na mão de um presbítero, para que esse documento seja discutido numa reunião do conselho. Seja uma denúncia, seja uma dúvida. Eu louvo a Deus, nós temos um irmão aqui, ele faz isso, ele teve um documento desse irmão que subiu até ao Supremo Concílio. Ele escreveu uma carta, tirando uma dúvida. O conselho não soube responder para esse irmão. Então, o que o conselho fez? Pegou o documento desse irmão e passou para o presbitério. O presbitério consultou o Supremo Concílio, devolveu a carta para o conselho, que devolveu a resposta para o irmão. Então, a voz da igreja está nos seus representantes, nos presbíteros. E nós, como igreja, você como igreja, você precisa submeter a essa autoridade sobre você constituída. Você precisa, de fato, entender, como está em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro, se você abrir em 1 Coríntios 16, 15. 1 Coríntios 16, 15. Assim está escrito: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, e que se consagram ao serviço dos santos. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Que esses irmãos, de fato, se submeteram àquilo pelo qual eles foram chamados, a obedecer aquilo que a sua vocação, o seu chamado. E Paulo dá essa ênfase aqui em 1 Coríntios capítulo 16. Irmãos, nós sabemos que todos nós temos dons e talentos. Que louvor bonito, abençoado, Que guitarra bem tocada, que baixo bem tocado, bateria, que coisa boa a gente vê os irmãos com alegria, tanger com arte, com júbilo, como diz a palavra de Deus. Você tem seu talento, você tem seus dons, e você pode exercer os seus dons e talentos de alguma forma na igreja local. Mas a segunda exortação que Pedro traz aqui para nós, que é a segunda parte desse versículo, é sobre a humildade. E ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em seu tempo oportuno Ele exalte. Irmãos, trata-se de um símbolo do Antigo Testamento. E se você olhar o Antigo Testamento, há uma relação entre o poder de Deus
e a experiência do seu povo, quando esse povo se submete a essa poderosa mão de Deus. E nós vemos isso desde Abraão, Isaac, Jacó. Nós vemos essa poderosa mão de Deus a ajudar o povo a atravessar o deserto, a atravessar o Mar Vermelho. Nós vemos essa poderosa mão de Deus cuidar do povo de Deus, os hebreus, o povo de Deus, em toda a história bíblica. E nós vemos claramente essa poderosa mão de Deus sobre a vida daqueles que são obedientes à vontade de Deus, à palavra de Deus. Interessante, irmãos, que ele pede submissão e ele pede humildade. Martin Lloyd Jones, ele diz que Paulo aqui já entregou a chave para a submissão. E ele fala, olha, a pessoa que ela é humilde, ela não tem nenhuma dificuldade em submeter. A pessoa que ela é humilde, ela se submete. Mas a pessoa que ela é arrogante, soberba e vaidosa, ela não se submete. Ela não se submete. Ele até cita um exemplo da questão da igreja. Como que a igreja é uma coisa linda, né, maravilhosa. Né? Aqui na igreja a gente não tem, de fato, essa questão de diferenciação entre pessoas com QIs elevados, com titularidade. Aqui a gente vê que tem pessoas na sociedade, né? Quando eu fui pastor lá da Setor Sul, o presidente da CDL, que era o Vilmar Jardim, né, hoje é presidente novo, ele era diácono. Irmãos, era incrível a gente ver o Vilmar, todo dia na televisão, dando entrevista na televisão, na TV Anhanguera, presidente da CDL, participando com o governador das reuniões, e ele, nos aniversários, nas festas da igreja, servindo. Como servo, você fala, gente, é o presidente da CDL. Todo dia está na televisão com o governador, com não sei quem, está aqui, servindo, pegando um pano, limpando o chão. O menino derramou suco, ele vem, pega um pano, passa. Você fala, meu Deus, que loucura é essa? O cara tinha tudo para ser orgulhoso, arrogante e não servir como diácono. E apesar do título, da posição que ele tinha, ele serve a igreja. Servindo até mesmo, se submetendo até mesmo à autoridade de presbítero que não tinha a titularidade que ele tinha. Isso nós percebemos que para aqueles que são povo de Deus, isso não tem nenhum mínimo valor. Porque na igreja do Senhor não importa a sua titularidade, não importa o seu reconhecimento lá fora. Na igreja do Senhor importa que nós estamos aqui uns para lavar os pés dos outros. Nós estamos aqui uns para servir os outros, em amor a Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Os presbíteros estão aqui para vos servir, vocês estão aqui para servir os presbíteros, os diáconos para servir vocês para servir os diáconos, o pastor para servir vocês para servir o pastor, e um servir ao outro. Essa é a maravilha da igreja. Essa é a maravilha quando Paulo está aqui exortando Timóteo juntamente com os jovens. E quando a gente olha para esses jovens da época aqui de Timóteo, a gente vê que jovens maduros. Que jovens que estavam enfrentando grandes dificuldades de sofrer até mesmo martírio, a dor do martírio. Mas de cabeça em pé, servindo um ao outro, com aquilo que eles tinham. Aí eu fico pensando nos nossos jovens de hoje. Eu lembro quando estava dirigindo acampamento de jovens e adolescentes,
E o acampamento passou a ter participação de mais mulheres do acampamento. Era 250 vagas para jovens e adolescentes. E esse acampamento foi assim, 180 vagas foi de mulheres, de meninas. E o restante era de menino. E a gente lembra, eu lembro que o pastor Alexandre Sena era o palestrante, e na hora do rally, a gente soltava o barulho, né, com a buzina, e eles tinham que sair para o rally correndo. E as meninas saíam do templo, da forma que elas estavam, descalças, saíam correndo lá no meio do gramado, pegando lá o cascalho ali do El Rancho, para fazer as provas do rally. Enquanto as meninas estavam lá na frente, nem descalço, os meninos estavam procurando sapato. E a gente, vamos, gente, vamos. Não, vou machucar meu pé. Gente, as meninas estão lá na frente. Aí o Alexandre falou, gente, nós vamos ter que fazer uma camupa man. Vamos ter que fazer uma camupa só para homem, para que esses homens de hoje, esses meninos de hoje, eles possam ser homens fortes. E não tem jeito, as meninas lideraram o acampamento todo. Chegou uma enfaixando o pé, outra machucada lá, e os meninos lá, ai, meu pé, meu calo. Não tem uma enfermeira para furar uma bolha aqui, não. Não é generalizado, viu, irmãos? Isso não é todos os meninos, não. Tá? Aconteceu com alguns. Mas a gente percebe hoje uma juventude muito frágil. Homens infantilizados, homens que vivem em torno de coisas de criança. Homens que vivem em torno de questões que poderiam ser, já deveriam ser ultrapassadas na sua vida e está vivendo muito além daquilo que de fato tem prendido sua atenção. Paulo deixa bem claro, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas hoje eu sou velho, deixei as coisas de menino. A vida tem etapas, a vida tem fases, e você precisa superar cada fase, e entender que cada ciclo da sua vida, cada fase, cada etapa que Deus te coloca, exige de você comportamento diferenciado, adequado com aquela fase. Adequado com aquela fase. Tem muita gente de 40 anos vivendo como menino de 16. Tem muita gente. Irmãos, eu não estou falando isso aqui que está acontecendo na igreja. Isso é perceptível. Quem mais trabalha essa questão é aquele psiquiatra Augusto Cury. Ele fala muito sobre isso nos livros dele. Sobre a síndrome de Peter Pan. Homens de 40 anos que gostam de coisa de adolescente. Que é vidrado demais com videogame, com super-herói, com revistinha de quadrinho, com não sei o quê. Ele trabalha muito essa questão. Então, irmãos, nós precisamos entender cada fase que nós estamos na nossa vida. Precisamos viver a realidade que Deus nos coloca em cada fase de nossa vida. Se você é marido, pai, avô, você precisa entender e se submeter a Deus com humildade. Entender que Deus está te condicionando a viver a realidade que Ele te colocou. Mas a terceira exortação que Pedro traz à igreja é a confiança. Eu preciso me submeter. Para me submeter, eu tenho que ser humilde. Mas eu também preciso confiar. É a questão, irmãos, que nós tratamos no outro sermão. É que
o presbítero precisa ser modelo. O presbítero é pastor, ele precisa ser modelo do rebanho. A igreja olha para o presbítero e vai ver, olha, que exemplo de pai. A igreja olha para o presbítero e fala, olha, que exemplo de homem de negócio. Que exemplo de empregado, trabalhador, que exemplo de cidadão. A igreja olha para o presbítero e fala, que exemplo de filho. Olha para o presbítero, que exemplo de vizinho. E isso gera o quê? Confiança. Só que agora, Pedro está tratando da ansiedade. E ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Paulo agora fala que só tem uma maneira de vencer a ansiedade, irmãos. Só tem uma maneira. E essa maneira, segundo o texto original, a palavra no original, diz que é preciso esforço. É preciso força. É como se jogar uma tarrafa, viu, Zé? Bem jogada. Precisa de jeito e também de força para segurar aquela tarrafa, jogar aquela tarrafa para que ela seja lançada de forma que ela abre certinha. Eu acho assim, viu, Zé? Eu percebo que você pode pegar um idoso, ele vai fazer força para jogar uma tarrafa. E pega um jovem que não tem experiência, ele não vai dar conta de jogar da forma que aquele idoso tem, pela sua prática, pela sua experiência. E a palavra de Deus fala que é exatamente isso. Lançar sobre ele a nossa ansiedade é lançar sobre Cristo. É pegar aquilo que está pesado sobre nós, aquilo que está pesado sobre você e jogar sobre Cristo. A palavra arremete a questão de você jogar algum peso sobre um fardo, um peso, uma carga sobre um animal. Porque não é fácil, irmãos. A gente sabe que os irmãos que enfrentam a ansiedade é muito difícil. Crises de ansiedades que parecem Covid, né? Tem um sintoma de falta de ar, de tantas outras coisas. O quanto é difícil. Tem gente que para sair da crise da ansiedade é necessário uma intervenção medicamentosa. É necessário. Isso faz parte do esforço. Porque a gente tem que querer e lutar para sair da ansiedade, para de fato descansar sobre Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, usando todas as armas que Deus lhe deu para usar. Você precisa. Se você está vivendo crises de ansiedade, se você está entregue à ansiedade, se você está passando momentos difíceis de ansiedade, é necessário esforço, é necessário talvez um medicamento, é necessário talvez uma ajuda psiquiatra, psicológica, uma ajuda do pastor. É necessário você buscar em oração de fato e falar, Deus me ajuda, chorar diante de Deus. É isso que Pedro está falando aqui para os irmãos. É isso que é colocar a fé em ação, irmãos. É isso que é usufruir de toda a graça de Deus em seu favor. Que se marque, ele diz que a ansiedade aponta para a incredulidade. Muitas vezes incredulidade. Muitas vezes a pessoa não acredita que ela vai sair daquela situação. Ela não acredita que as coisas vão melhorar. Ela se entregou completamente. Ou inconscientemente a sua dor, a sua angústia, o seu sofrer. E o corpo dá sinais, irmãos. O corpo dá sinais. Às vezes você está bem. Você passou um dia totalmente bem, chega à noite, você dá aquela crise. Você fala, nossa, mas eu estou bem. É necessário praticar isso aqui, irmãos. Buscar ajuda.
Buscar a força talvez onde você acha que não tem força, porque nesses momentos a gente acha que não tem força. Mas Deus diz que nós temos força. Levante e jogue sobre Cristo toda a sociedade, sobre Deus. Peça ajuda, busque ajuda. E a quarta e última exortação de Pedro está sobre o verso 10, onde Pedro fala sobre sobriedade. Versos 8, 9 e 10. Onde ele fala sobre moderação, vigilância e sobriedade, irmãos. Então, não é somente você se subjugar, se colocar, submeter, ter submissão. Não é somente você humilhar, se humilhar, de fato, você servir um ao outro e não querer ser servido. Ter confiança em Deus, mas também ter moderação e vigilância, porque ele fala do diabo que está ao nosso derredor. Eu sempre falo aqui, que em Efésios 2, Paulo fala de 3 inimigos. Nós temos a própria carne, é o nosso inimigo. A sua carne é seu inimigo. Quantas tentações você cedeu essa semana? A Bíblia diz que os olhos é a nossa janela. E se os nossos olhos forem bons, que coisa boa, mas se os seus olhos forem ruins, no sentido de se os seus olhos começarem a olhar coisas ruins e descer para o seu coração, aí como diz, né, aquela palavra aí, babau, irmãos. Palavra antiga, né? Na época da minha juventude. Porque tentação desceu para o seu coração, é onde tem muitas pessoas presas. Muitas pessoas presas. A carne te tenta. O mundo é um sistema que vai te tentar. Que vai querer te corromper. O mundo vai falar nos seus ouvidos o tempo todo. O que tem? Faz isso, todo mundo faz. Tira vantagem, você tem que tirar vantagem mesmo da situação das pessoas. Olha a oportunidade aí no seu colo, você não vai tirar vantagem. O mundo o tempo todo está querendo que você tire vantagem de situações e de pessoas. O mundo quer que você olhe para você mesmo, para o seu umbigo. O que importa é você, o que importa é a sua felicidade. Não é hoje que está sendo vivido aí, não é hoje o que as pessoas estão querendo pregar sobre o poliamor. Se eu tenho muito amor para dar, então eu não preciso ficar amando só uma mulher, eu posso amar 2, 3 mulheres. É amor, eu tenho muito amor para dar. Isso é pecado. Querendo legalizar aí a pedofilia. Dizendo que não é crime, mas é amor por uma criança. Misericórdia, irmãos. O que nós estamos vendo aí nessa questão toda no mundo? O mundo está de pernas para o ar. As coisas estão acontecendo. E nós não estamos vigilantes. Nós não estamos sendo sóbrios como igreja. Talvez nem tendo moderação. É aquela velha história daquela missionária, Corrie ten Boom, que ela estava dormindo numa casa de uma pessoa na Europa, e de madrugada todo mundo levanta porque a casa está pegando fogo, e ela sai de pijama, de tudo, desce as escadarias. Quando ela passa pela sala para livrar a própria vida, ela vê a dona da casa endireitando o quadro na parede. E ela olha para essa mulher: você está louca? A casa está pegando fogo e você está preocupada com os quadros tortos na parede. Vamos sair daqui e salvar a nossa vida. E essa é a realidade de muita gente na nossa atualidade, irmãos. O mundo está pegando fogo e tem muita gente preocupada.
e preocupado em endireitar quadros tortos na parede, e vai morrer. E o diabo é o inimigo que aqui Pedro está usando. E ele usa a figura do leão. Essa semana, não sei porquê, não sei, acho que o Google, ele mais ou menos adivinha o que você está pensando, né? Já viu no Google? Quando você pensa numa coisa, você comenta uma coisa com a Cássia. Você fala assim, amor, eu acho que eu estou querendo olhar uma vara de pescar. Um exemplo, viu, Zé? De repente chove no Google, no Instagram, aquele negócio de patrocinado de vara de pescar, ué. É um trem de doido. Parece que eles conseguem ler a mente da gente. E eu estava olhando esse negócio aqui do leão, de repente começou a aparecer um vídeo de uma criancinha, bonitinha, vendo um leão, uma jaula de vidro. E ela lá, o leão, aí parece que ela distrai e vira as costas para vir para a mãe. Na hora que ela vira as costas, vem um leão e dá de cara com o vidro. Dá de cara com o vidro. O que isso revela? O leão estava apenas esperando uma distração daquela criança para atacar. Se você procurar no Google ataques de leão, assistir Discovery Channel, você vai ver que o leão, ele fica sondando sempre o quê? O animal desgarrado do rebanho. Aquele que está mais desgarrado, que está mais afastado do rebanho. Porque aquele ali vai ser uma presa mais fácil. E pode ver que o leão, ele nunca vai naquele grupo total, ele vai naquele que é mais afastadinho do grupo. O que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos, é exatamente isso, sobre sobriedade e moderação. E quando o diabo como leão, ele diz que nós não podemos estar dispersos. Nós precisamos estar juntos. E ele traz a realidade da igreja diante da perseguição. Para vencer a ansiedade, para vencer o inimigo, vocês precisam estar juntos. E é de fato aquela máxima, que na união se faz açúcar. Não, na união se faz a força. E aí a gente fala de novo, que toda casa dividida não prevalece. Nós precisamos, irmãos, nos unir. Nós precisamos nos unir à liderança da igreja. Nós precisamos ter essa afinidade, essa afinação com a liderança da igreja. Eu sei, irmãos, que é muito mais fácil, quando a gente não concordar, é muito mais fácil a gente orar, buscar em Deus, falar, Deus, abençoa o presbítero, abençoa o pastor. Senhor, eu rogo a bênção sobre a vida deles, dá sabedoria, dá entendimento. Ô Pai, eu vou fazer uma semana de jejum pela vida do presbítero. Eu não vou tomar Coca-Cola esse ano. Só para o Senhor abençoar o presbítero, o pastor da igreja. Está vendo? Não estou falando para vocês fazer troca com Deus, não. Assim, de barganha com Deus, não. Mas assim, você falar, eu quero me comprometer a orar pelo meu presbítero, pelo presbítero da igreja, pelo pastor. Eu acho que é muito mais fácil. E é muito mais difícil, graças a Deus, a gente não vê na igreja. Porque é muito mais difícil falar mal. Cadê o presbítero? A gente tem treino na igreja e não vê o homem. Cadê o pastor? Isso é difícil demais, a gente vê isso na igreja, graças a Deus. Isso acontece, irmãos, em todo lugar. Essa é a questão do ser humano. Se você está em desacordo com alguma questão na sua família, infelizmente você vai falar mal. Está vendo? Seu irmão? Está vendo? A sua cunhada? Eu falei para você. Lá, aquele seu tio lá, o que ele fez? Se você tivesse me ouvido. Olha, está vendo? Olha o contador lá, o que o contador fez? Olha quem que trabalha no departamento pessoal. É difícil, né, Deus? Irmãos, nós somos muito entregues à nossa vaidade.
E nós precisamos entender o que Paulo está falando aqui em relação a estar juntos, unidos, no meio do rebanho, sem dispersão. Porque só assim, irmãos, acontece o que Pedro está dizendo aqui. Vamos ler de novo? Olha aqui. Porque isso exige humildade. Olha aqui que interessante. Cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste a quem? Aos soberbos. Deus sempre vai resistir aos soberbos. Deus sempre vai resistir aos arrogantes. As pessoas que sempre acham que estão com razão. Ela olha para todo mundo está errado, só ela que está certa. Deus vai resistir aos soberbos. Mas Deus vai dar o quê? Vai dar graça a quem? Aos humildes. Deus dá graça a quem? Aos humildes. Quer receber a graça de Deus? Quer ser abençoado? Seja humilde. Você quer sacrificar alguma coisa a Deus? Em vez de ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola, a Bíblia diz que o melhor sacrifício, o sacrifício aceitável a Deus, é o exercício do quê? Da humildade. Um coração quebrantado, um espírito contrito, isso não despreza Deus. Deus nunca vai desprezar um espírito quebrantado e um coração contrito. Esse é o melhor sacrifício que Deus vai aceitar de você. Se você gosta de oferecer sacrifício para Deus, busque exercitar a humildade sempre. Seja humilde. Então, irmãos, só tem uma maneira de você vencer as debilidades dessa vida, as solicitudes do seu eu, como ansiedade, depressão e outras coisas mais, e ao ataque do inimigo. Como, então, você vai vencer tudo isso? Sendo humilde. Seja humilde. Porque se você for humilde, você vai ter facilidade em se submeter, confiar, esperar em Deus, o tempo que Deus determinar. Você vai ter, de fato, moderação e sobriedade em todas as coisas. E quando a gente é humilde, a gente não acha que é a última bolacha do pacote. Porque a gente é exclusivo, não. A gente quer estar junto com os outros irmãos. Eu quero estar junto do rebanho. Eu quero estar no meio. Eu quero estar no meio do povão. Porque aquele que fica mais afastado, aquele que quer ficar isolado, aquele que acha que não precisa dos outros, esse é o alvo do leão que ruge ao nosso derredor. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso daquela igreja. Eu não preciso daqueles irmãos. A qualquer distração, o diabo ataca. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Olha, cônjuge, você precisa do seu marido, mulher. Marido, você precisa da sua esposa. Filhos, você precisam dos seus pais. Pais, vocês precisam dos seus filhos. Família, você precisa um do outro. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Amigos, nós precisamos uns dos outros. E que nada venha nos separar. Que não seja título, que não seja condição financeira, que não seja nada. Que tudo venha nos unir. Amém, irmãos? Fique de pé. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, ministrada aos nossos corações aqui essa noite. Te louvo, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que aqui estão. Estamos, ó Pai, depois de um bom tempo de pandemia, voltando timidamente com os trabalhos presenciais. Eu sei quanto isso é difícil. Precisamos, Pai, estar unidos uns com os outros. Precisamos, ó Deus, nos submeter uns aos outros e exercitar, ó Pai, a humildade. Ó Pai, humilharmos diante do Senhor, nos submetendo, nos entregando e confiando no Senhor, como também na liderança que sobre nós é imposta, ó Pai.
O Senhor é o Deus que constitui toda a autoridade. Porque a tua palavra diz que toda a autoridade é constituída pelo Senhor. Eu te louvo, ó Pai, por homens que são bem reconhecidos financeiramente, na sociedade, mas que na igreja, Pai, isso não tem nenhuma relevância, porque elas estão na tua igreja para ser servos, servir uns aos outros. E quando nós entendemos isso, ó Pai, nos submetemos, descansamos no Senhor, e o nosso fardo é aliviado, porque sabemos que a igreja não tem dono, a igreja é do Senhor, não é dos presbíteros, não é dos diáconos, não é do pastor, não é de uma família específica, é do Senhor. E aí descansamos no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa história, o Senhor é o Deus da nossa vida. E por isso, ó Pai, nós te servimos com fidelidade, devoção e amor. Te louvo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.